que esse vídeo começou, 3.800.000 células do seu corpo morreram e foram substituídas por novas. 25 mil pessoas bateram o dedinho, ai, e mais de 390 bilhões de formigas nasceram. Até agora, a Terra andou 505 quilômetros no espaço. 1 milhão de toneladas de água evaporaram da Terra e mais de 5 mil toneladas de lixo foram jogadas no oceano. Até agora, você piscou 16 vezes e respirou umas 20 vezes. E o seu cérebro processou mais de 50 mil pensamentos, fazendo energia suficiente para carregar 30% do seu celular. Desde que o vídeo começou, 203 pessoas nasceram e os seus olhos se mexeram 400 vezes. E você já esqueceu de 90% do que eu falei. Desde que esse vídeo começou, 3.800.000 células do seu corpo morreram e foram substituídas por novas. 25 mil pessoas bateram o dedinho, ai, e mais de 390 bilhões de formigas nasceram. Até agora, a Terra andou 505 quilômetros no espaço. 1 milhão de toneladas de água evaporaram da Terra e mais de 5 mil toneladas de lixo foram jogadas no oceano. Até agora, você piscou 16 vezes e respirou umas 20 vezes. E o seu cérebro processou mais de 50 mil pensamentos, fazendo energia suficiente para carregar 30% do seu celular. Desde que o vídeo começou, 203 pessoas nasceram e os seus olhos se mexeram 400 vezes. E você já esqueceu de 90% do que eu falei. Deus salvando pessoas. Esse cara saiu do carro na hora certa. E esse quase atravessou a rua. Esse aqui bateu, mas conseguiu cair em pé. E esse aqui conseguiu fugir andando. Já ele nem percebeu o que estava acontecendo atrás dele. Milagre. Esse motoqueiro conseguiu parar antes da tampa do bueiro. E esse cara saiu pra arrumar a tampa. Só que isso foi a melhor coisa que ele poderia fazer. Se você for muito rápido num tobogã, dá pra cair pra fora? Sim, mas calma. Se você já foi num toboágua, provavelmente ficou com medo de cair pra fora, porque eles vão muito rápido. Mas a água que fica entre você e o tobogã te ajuda a controlar sua velocidade. Todas as curvas são cuidadosamente calculadas pra garantir que você não caia do tobogã. Mas se você passar dos limites de peso e altura, tem uma chance de dar merda. Então, antes de se jogar lá de cima, verifique o seu peso, altura e se o engenheiro não é filho do dono do parque. Se você for muito rápido num tobogã, dá pra cair pra fora? Sim, mas calma. Se você já foi num toboágua, provavelmente ficou com medo de cair pra fora, porque eles vão muito rápido. Mas a água que fica entre você e o tobogã te ajuda a controlar sua velocidade. Todas as curvas são cuidadosamente calculadas pra garantir que você não caia do tobogã. Mas se você passar dos limites de peso e altura, tem uma chance de dar merda. Então, antes de se jogar lá de cima, verifique o seu peso, altura e se o engenheiro não é filho do dono do parque. Dá pra criar uma língua nova do nada? Vamos testar nesse vídeo. Crie uma palavra da sua cabeça que signifique algo. Por exemplo, eu acabei de inventar que na nossa língua livro vai ser lalá. E aí, comenta a palavra que você inventou com o significado. E aí, os comentários desse vídeo vão virar um grande dicionário da nossa nova língua secreta. Dá pra fazer a Terra inteira no Minecraft? Em 2020, um cara resolveu testar. A meta é fazer a Terra inteira com todos os detalhes no Minecraft. E ele não tá sozinho. Várias pessoas entraram no projeto e escolheram lugares pra recriar bloco por bloco. Fizeram Paris, Nova York até São Paulo, com todas as ruas, prédios, escolas, casas e placas. Tudo tá no começo, mas um dia a gente vai ter a Terra no Minecraft. Dá pra fazer a Terra inteira no Minecraft? Em 2020, um cara resolveu testar. A meta é fazer a Terra inteira com todos os detalhes no Minecraft. E ele não tá sozinho. Várias pessoas entraram no projeto e escolheram lugares pra recriar bloco por bloco. Fizeram Paris, Nova York até São Paulo, com todas as ruas, prédios, escolas, casas e placas. Tudo tá no começo, mas um dia a gente vai ter a Terra no Minecraft. Dá pra fazer a Terra inteira no Minecraft? Em 2020, um cara resolveu testar. A meta é fazer a Terra inteira com todos os detalhes no Minecraft. E ele não tá sozinho. Várias pessoas entraram no projeto e escolheram lugares pra recriar bloco por bloco. Fizeram Paris, Nova York até São Paulo, com todas as ruas, prédios, escolas, casas e placas. Tudo tá no começo, mas um dia a gente vai ter a Terra no Minecraft. Se você pular em gelatina, vai ficar ou afundar? Pra descobrir, ele fez uma gelatina gigante. Isso foi muito difícil, porque ele precisava ferver e depois gelar uma piscina inteira. Então teve que começar no verão e terminar no inverno. E começou a encher a piscina em camadas. Quando terminou, era hora de finalmente pular nela. Mas tinha um problema. Ela ia derreter em só alguns minutos. Então ele tinha que ser muito rápido. E pulando, descobriram que você não afunda. Se você pular em gelatina, vai ficar ou afundar? Pra descobrir, ele fez uma gelatina gigante. Isso foi muito difícil, porque ele precisava
precisava ferver e depois gelar uma piscina inteira. Então teve que começar no verão e terminar no inverno. E começou a encher a piscina em camadas. Quando terminou, era hora de finalmente pular nela. Mas tinha um problema. Ela ia derreter em só alguns minutos. Então ele tinha que ser muito rápido. E pulando, descobriram que você não afunda. Se você pular em gelatina, vai quicar ou afundar? Pra descobrir, ele fez uma gelatina gigante. Isso foi muito difícil, porque ele precisava ferver e depois gelar uma piscina inteira. Então teve que começar no verão e terminar no inverno. E começou a encher a piscina em camadas. Quando terminou, era hora de finalmente pular nela. Mas tinha um problema. Ela ia derreter em só alguns minutos. Então ele tinha que ser muito rápido. E pulando, descobriram que você não afunda. E se os animais tivessem olhos na frente? Pombo, com um olho na frente, ficou bem mais simpático. Deus, faz a próxima leva assim? Viado, parece as pessoas que usam óculos quando tiram o óculos. Cabra, não. Obrigada. Vaca, ficou qualquer coisa menos uma vaca. Cachorro. Tá, até que é bonitinho. Galinha. Eu acho que as aves são os que ficam melhores desse jeito. Coisa mais fofinha. Golfinho. Hoje eu não durmo. E se você nunca mais cortasse as unhas? Elas vão ficar cada vez maiores, até finalmente se curvarem pra continuar crescendo. Isso porque as unhas nunca param de crescer. As unhas mais longas do mundo pertencem a Diana Armstrong, que tem 1,30 m, quase a minha altura. Ela não pode usar manga comprida nem nada com botões. E se você tá se perguntando como ela usa o banheiro, é assim. It'd be the same as anybody else go to the bathroom. But it's just that I work with my nails probably in a different way they would work with theirs. E se você nunca mais cortasse as unhas? Elas vão ficar cada vez maiores, até finalmente se curvarem pra continuar crescendo. Isso porque as unhas nunca param de crescer. As unhas mais longas do mundo pertencem a Diana Armstrong, que tem 1,30 m, quase a minha altura. Ela não pode usar manga comprida nem nada com botões. E se você tá se perguntando como ela usa o banheiro, é assim. It'd be the same as anybody else go to the bathroom. But it's just that I work with my nails probably in a different way they would work with theirs. O que acontece se você não sair do elevador infinito? Ele foi banido em vários países por ser perigoso demais e causar mortes. E por isso muita gente acha que você vai ser esmagado se não sair dele. Eu então entrei em um pra descobrir. Eu precisei entrar enquanto ele ainda tava se mexendo e esperei até ele chegar no andar mais baixo. E o que acontece é, ele começa a fazer muito barulho e vira pra ir pro outro lado. O que acontece se você não sair do elevador infinito? Ele foi banido em vários países por ser perigoso demais e causar mortes. E por isso muita gente acha que você vai ser esmagado se não sair dele. Eu então entrei em um pra descobrir. Eu precisei entrar enquanto ele ainda tava se mexendo e esperei até ele chegar no andar mais baixo. E o que acontece é, ele começa a fazer muito barulho e vira pra ir pro outro lado. O que acontece se você não sair do elevador infinito? Ele foi banido em vários países por ser perigoso demais e causar mortes. E por isso muita gente acha que você vai ser esmagado se não sair dele. Eu então entrei em um pra descobrir. Eu precisei entrar enquanto ele ainda tava se mexendo e esperei até ele chegar no andar mais baixo. E o que acontece é, ele começa a fazer muito barulho e vira pra ir pro outro lado. O que acontece se você segurar um espirro? Depois de 5 minutos, você sentiria muita pressão na cabeça e nos ouvidos. Tipo quando você sobe a serra. Em 1 hora, o seu nariz poderia sangrar, além de romper os vasos dos seus olhos e ouvidos. Você também sentiria bastante dor e falta de ar. Em 3 horas, o seu tímpano poderia romper pela pressão. E em 12 horas, você poderia quebrar a costela pela força. Coisas leves. E depois de alguns dias, você com certeza iria de vala. Resumo, nunca segure um espirro. O que acontece se você segurar um espirro? Depois de 5 minutos, você sentiria muita pressão na cabeça e nos ouvidos. Tipo quando você sobe a serra. Em 1 hora, o seu nariz poderia sangrar, além de romper os vasos dos seus olhos e ouvidos. Você também sentiria bastante dor e falta de ar. Em 3 horas, o seu tímpano poderia romper pela pressão. E em 12 horas, você poderia quebrar a costela pela força. Coisas leves. E depois de alguns dias, você com certeza iria de vala. Resumo, nunca segure um espirro. Essa menina achou um telefone no seu salgadinho e resolveu ligar pra ver o que acontecia. O texto dizia: gosta do nosso salgadinho? Liga pra esse número. And I do love their chips, and I will be giving them a call. Hopefully they give me a bag of free chips. Ela tava muito animada e na esperança de ganhar um salgadinho de graça. E eles realmente atenderam a ligação. How's it going? How can I help? I'm doing well. I'm just calling because I was eating some of these Miss Vicky's jalapeno flavored chips, and I noticed that there was a phone number on the back. And I just wanted to call and say that I love these chips. Ele pediu pra ela esperar um pouco e ela tava torcendo pelo salgadinho grátis. E no fim, See you here. Have a great day. essa menina achou um telefone no seu salgadinho e resolveu ligar pra ver o que acontecia. O texto dizia: gosta do nosso salgadinho? Liga pra esse número. And I do love their chips, and I will be giving them a call.
Hopefully they give me a bag of free chips. Ela tava muito animada e na esperança de ganhar um salgadinho de graça. E eles realmente atenderam a ligação. Hi, how's it going? How can I help? I'm doing well. I'm just calling because I was eating some of these Miss Vicky's jalapeno flavored chips, and I noticed that there was a phone number on the back, and I just wanted to call and say that I love these chips. Ele pediu pra ela esperar um pouco e ela tava torcendo pelo salgadinho grátis. E no fim, See you here. Have a great day. essa menina pintou a cara de azul pra uma fantasia. Só que na hora de tirar, não saía. Ela lavou por 1 hora e a tinta não saía. Ela até usou azeite, mas continuava extremamente azul. Ela descobriu que a tinta era famosa por manchar as pessoas. Mas já era tarde demais, porque ela continuava azul. Ela dormiu assim e no dia seguinte tentou de novo. Usou acetona, café e finalmente o rosto dela tava um pouco menos manchado. Só que dias depois ela apareceu assim e virou parte do grupo dos homens azuis. Essa menina pintou a cara de azul pra uma fantasia. Só que na hora de tirar, não saía. Ela lavou por 1 hora e a tinta não saía. Ela até usou azeite, mas continuava extremamente azul. Ela descobriu que a tinta era famosa por manchar as pessoas. Mas já era tarde demais, porque ela continuava azul. Ela dormiu assim e no dia seguinte tentou de novo. Usou acetona, café e finalmente o rosto dela tava um pouco menos manchado. Só que dias depois ela apareceu assim e virou parte do grupo dos homens azuis.